Olá pessoal, bom, vamos dar continuidade com o trabalho dessas frações aí. Aqui é o professor Toshio do Matematicando com Toshio, do meu canal Toshio Naruse. Então, em primeiro lugar, vão lá aí na telinha de vocês, se inscrevam, curtam, compartilhem bastante. Não esqueçam de clicar lá no sininho para receber todas as notificações, todas as novidades que eu postar aqui nesse canal, né? Fora a matemática, nós temos outras atrações também, como na área de física, como na área de química, como na área de ciências, como vários assuntos aí. Perfeito, pessoal? Estou aberto também a sugestões, né, para que vocês possam fazer alguns pedidos, né? E para que eu possa também abordar alguns temas que vocês sugerirem. Perfeito, pessoal? Então agora vamos ao que nos interessa, né? Agora nós vamos trabalhar com o cálculo, né, de diversos tipos de frações. Então na primeira etapa aqui, nós vamos trabalhar com frações misturadas, ou seja, frações com denominadores iguais e denominadores diferentes, né? Nesse A e B aqui, dessas duas operações aqui, ok? Então vamos fazer essas duas operações primeiro, depois passando para a segunda parte, que é esses outros aqui que são frações com todos os denominadores diferentes. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer aqueles cálculos ali, né, sobre essas frações. Vou ligar aqui que tá muito barulhento no meu computador. Então, primeiro nós vamos fazer com essas frações aí, né, onde nós temos esse A e B, já estão aqui escritos para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, não é? Olha, nesse primeiro caso, no item A, nós temos 5 quartos mais 10 terços mais 2 quartos menos 7 terços. Aparentemente, vocês olharem aqui, são denominadores diferentes, né? Só que nós temos, né, nós temos aqui 4 frações que 2 a 2 têm denominadores iguais. Vamos juntar essas frações que têm os denominadores iguais. Por exemplo, olha aqui, ó, 5 quartos com 2 quartos e depois 10 terços com 7 terços. Então vamos juntar essas frações aí para ficar mais fácil, né? Então vai ficar assim, 5 quartos mais 2 quartos. E aí depois mais 10 terços menos 7 terços. O que eu fiz aqui? Eu juntei as frações que têm os mesmos denominadores. Ok? Então olha aqui, ó, 5 quartos com 2 quartos levei para lá, ficou duas frações com denominadores iguais e aqui também duas frações com denominadores iguais. Eu resolvo então 2 a 2. Ok? Aqui então, por exemplo, nesse caso aqui, vai ficar adição de frações com o mesmo denominador, eu conservo o denominador e somo os numeradores 5 mais 2, 7. Então esse aqui ficou 7 quartos. E esse aqui, o denominador é 3, então conservo ele aqui. Aqui, como é subtração, eu subtraio os numeradores 10 menos 7, 3. Muito bem. Então aqui ficou 7 quartos mais, eu posso deixar 3 sobre 3, ou eu posso fazer igual a 1, né? 3 dividido por 3 dá 1, tanto faz. Mas, se vocês quiserem, né, fazer dessa forma, não tem problema. Aliás, não precisa fazer isso aqui, né? Olha, quando eu tenho apenas duas frações, né,
adição ou subtração de duas frações, então o que eu posso fazer? Posso fazer aquela multiplicaçãozinha em cruz e multiplicar os denominadores. Por exemplo, 4 vezes 3. Nesse caso aqui, 4 vezes 3. O denominador é 4 e 3, né? 4 vezes 3, 12. E aqui, fazemos a multiplicação em cruz. Lembra? Né? Quando, aqui, né? Levamos os denominadores para os numeradores. Ok? Então vai ficar 7 vezes 3, 21. Mais 4 vezes 3, 12. Pessoal, só um detalhe aqui. Eu já vi em muitas provas, eu já vi em muitos cálculos feitos aí por alunos de níveis um pouquinho mais elevados, né? Mas acontecem esse tipo de coisa. Por exemplo, simplificar esse 12 com isso aqui. Isso aqui não pode simplificar, né, gente? Quando é sinal de adição aqui, não pode simplificar. A não ser que fosse multiplicação aqui, né? Mas aqui não podemos, 12 por 12 dá 1. Isso não pode, não existe, ok? Então vamos lá. Aqui basta agora adicionar, somar os numeradores e o denominador continua sendo 12. 21 mais 12, 13. 23, né? 21 mais 12 dá 23. Muito bem. Essa fração aqui já é a minha fração irredutível, ou seja, já é a solução do meu problema. Né? Enquanto não for irredutível, nós não podemos deixar como a solução. Né? Nós temos que simplificar até deixar a fração irredutível, ou seja, até que não dê mais para simplificar. Okay? Nesse exercício B, né, nós temos 3 frações. 11 sexto mais 1 sexto mais 2 terços. Temos aqui denominadores diferentes. Mas, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Né? Então, eu vou fazer primeiro os que têm denominadores iguais e depois eu faço o resto. Né? Nesse caso aqui, ó, esse 2 terços é o que tem um denominador diferente, então eu vou deixar ele aqui quietinho. Né? Agora, adição de frações com o mesmo denominador. Conservo o denominador e somo os numeradores. 11 mais 1, 12. Está aqui. Né? E aqui da mesma forma, eu posso deixar isso aqui como 12 sexto ou simplesmente simplificar. 12 com 6 dá 2, né? Então 2 mais 2 terços. Mas eu posso deixar assim também sem problema nenhum, né? Então, como que vai ficar aqui? Aqui vai ficar denominador. Denominador. A multiplicação dos denominadores entre si. 6 vezes 3, 18. Né? E aqui então eu faço a multiplicação em cruz, levando os denominadores para os numeradores, né? Para cá e para cá. Então vai ficar 3 vezes 12, 36, mais 6 vezes 2 dá 12. Muito bem. Então aqui dá, o denominador continua o mesmo, 18. 36 mais 12 dá 48. Já é a nossa solução? Ainda não. Por quê? Esses dois números aqui são números pares. Portanto, dá para a gente simplificar por 2, começando por 2. Né? Talvez dê por mais também. Nós vamos ver ainda. Ok? Aqui, olha. Se eu dividir o numerador e o denominador por 2, aqui eu vou dividir por 2 e aqui também eu tenho que dividir por 2. Se eu dividir o numerador por um número, o denominador eu tenho que dividir pelo mesmo número, senão vai desbalancear a minha balança aqui. Né? E aqui então ficou como? 48 dividido por 2 dá 24. 18 dividido por 2 dá 9. Pronto.
Aqui já é uma fração irredutível? Já não dá mais para simplificar? Ainda dá para simplificar. Como? 24 é múltiplo de 3 e o 9 também. Então eu vou dividir por 3. 3 e por 3. Ok? Aí como vai ficar? 24 dividido por 3 dá 8. 9 dividido por 3 dá 3. Pronto. Essa é a minha fração irredutível. Ou seja, é a fração que já não dá mais para simplificar. Essa é a solução desse meu cálculo aqui, né? Dessa operação aí. Muito bem. Em qualquer um desses casos aqui, não importa a quantidade de frações que eu tenho, né? Aqui. Primeira coisa que eu vou ver é ver se tem frações com mesmos denominadores. Depois disso, eu notei que tem várias frações com o mesmo denominador, então eu vou juntar essas frações com o mesmo denominador e faço a operação normalmente de adição e subtração com denominadores iguais, né? Aí depois eu vou fazendo passo a passo, né? Aí fica bem mais simples. Vamos fazer a segunda parte, que é a operação com frações com denominadores diferentes, né? Todos diferentes, certo? Alguns aqui vai cair em alguns casos interessantes, né? Que vocês vão desenvolver esse raciocínio, ok? Agora, esse tipo de problema, muitas vezes vocês vão usar, né? Tanto na matemática como em física, e que vai ficar bem mais fácil para vocês acharem a solução. Agora nós vamos tirar esse aqui, nós vamos fazer esse daqui, certo? Bom, nesse primeiro, então, nessas operações aqui, ó, todos os denominadores são diferentes, certo? Então, no item A, vamos fazer o item A. Vamos reescrever aqui, né? Então, o item A é 1/3. Isso que nós já fizemos, mas só para fixar um pouquinho mais essa questão aí. Olha, nós só temos duas frações. Quando eu tenho apenas duas frações, eu posso fazer essa multiplicação em cruz, levando o numerador para cima e o denominador eu apenas multiplico. Ok? Então vai ficar 3 vezes 5, 15. Aqui eu multiplico 5 vezes 1, 5. Mais 3 vezes 2, 6. Ok? Aqui então fica o mesmo 15. E 5 mais 6 dá 11. Pronto. Essa daqui já é a minha fração irredutível, pois o 11 é um número primo, não dá para simplificar mais. Ok? Então não dá para simplificar nem por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6. Só dá para simplificar por 1 e por 11, que é número primo, né? Número primo é aquele número que dá para dividir por 1 e por ele mesmo, apenas. Então aqui já não dá mais para simplificar. Ok? Vamos ao item B. O item B, ele aparece assim: 2 mais 1/4. Esse tipo de fração aqui, esse tipo de operação, não é um pouquinho familiar para vocês? Olha, aqui nós temos um inteiro mais uma parte fracionária. Então o que é isso aqui? Isso aqui é um número misto, né? Esse é um número misto. Nós podemos escrever essa operação aqui simplesmente como sendo o quê? 2 e 1/4. Não precisa fazer isso, tá certo? Eu só estou mostrando que esse aqui é um número misto. Não precisa fazer essa passagem aqui, tá?
essa aqui só para mostrar que isso aqui é um número misto, pois tem um número inteiro mais uma parte fracionária, ok? Mas não precisa fazer isso aqui. Vamos fazer a operação então. Olha, aqui, quando eu tenho um número sozinho, um número inteiro sozinho, ele tem oculto aqui, todo mundo sabe, né? Ele tem oculto aqui no denominador o número 1. Né? Então, se eu tenho 2, ele é igual a 2 sobre 1. Se eu tenho 10, é 10 sobre 1. Né? Então, ele tem um númerozinho oculto. Pois bem, para nós fazermos essa operação, fazemos da mesma forma. Né? Essa aqui é um pouquinho mais comprido do que fazer com aquele número misto, né? Mas vamos efetuar isso aqui. Então, os denominadores levamos multiplicando com os numeradores e os denominadores multiplicando entre si. 4 vezes 1 dá 4, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Mais 1 vezes 1, 1. Olha aí, né? Então, aqui é o próprio 4. 8 mais 1, 9. Muito bem. Aqui também já não dá mais para simplificar. 9 dividido por 4 não dá para dividir, não é? Então, é a nossa própria fração irredutível. Essa já é a solução dessa expressão aqui. Ok? Vamos fazer o C e o D, né? Vamos colocar aqui um pouco mais. Se eu estiver um pouquinho rápido, vocês dão uma pausa aí, né? E voltem e copiem, ok? Vamos fazer o item C. O item C, ele tem, olha aqui, né? Nós temos 2 números mistos, né? Então vamos transformar primeiro, né? O item C aqui é 3 inteiros e 1/5 mais 2 inteiros e 3/5. Olha que bonito, né, pessoal? Aqui basta fazer o quê? Basta nós transformarmos esses números mistos em frações, né? Bom, como é que nós transformamos esses números mistos em frações impróprias? Olha, nós já vimos que multiplicamos o denominador pelo número inteiro e o resultado somamos com o numerador. Isso aqui é a mesma coisa. O denominador com o número inteiro multiplicamos e o resultado somamos com o numerador. Perfeito? Então vamos lá. Aqui. Os denominadores são os mesmos denominadores da parte fracionária. Então vai ficar como 5 mesmo. E aqui 5 também. Okay? Agora vamos transformar. 5 vezes 3, 15. 15 mais 1, 16. E aqui, 5 vezes 2 dá 10. 10 mais 3 dá 13. Pronto, gente. Aí, ó. Agora nós caímos numa adição de frações com o mesmo denominador. Que nós conservamos o denominador e somamos os numeradores. 16 mais 13, que vai dar 29. 29 é um número primo. Portanto, esse já é a nossa fração irredutível, a solução dessa operação aqui, né? Essa fração aqui já não dá mais para simplificar, ok? Então, essa é a solução. Perfeito? Então, vamos fazer agora o item D. No item D, nós temos lá 5/3 mais 4/5 mais 7/5.
15avos. Como que nós fazemos nesse caso? Muito bem. Nós temos três denominadores diferentes. 3, 5 e 15. Notem que esses três denominadores aqui, mesmo sendo diferentes, nós podemos usar algumas ferramentas para tornar mais fácil a nossa operação. E qual é essa ferramenta? Por exemplo, eu tenho aqui 3, 5 e 15. O que é 15? 15 é 3 vezes 5. Então, nós vamos fazer a operação dessas duas frações primeiro. Ó. Muito bem. Esquecemos essa terceira fração. Né? Então, aqui eu tenho uma operação, uma adição de duas frações com denominadores diferentes. O que eu faço? Eu multiplico os denominadores e os numeradores vão transformar dessa forma. Fazemos multiplicação em cruz, levamos os denominadores para cima. Ok? Então aqui vai ficar, olha lá, 5 vezes 5, 25, mais 3 vezes 4, tá? 12, mais o nosso 7 quinzeavos que sobrou ali. Muito bem. Olha, deu para perceber? Agora nós estamos com a adição de duas frações com o mesmo denominador. Né? Só que aqui, vamos fazer essa operação. 15, o denominador, 25 mais 12 dá 27. Mais essa fraçãozinha que sobrou, que ficou 7 quinzeavos. Essa operação agora vai ficar assim. A adição de duas frações com denominadores iguais. Conservamos os denominadores, né? Que é 15, 15, então fica 15. E efetuamos a operação dos numeradores. 27 mais 7, 34. Bom, 34 e 15 não tem nenhum divisor que seja comum aos dois. Né? Não tem nenhum número que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo. Né? Então, essa fração já é a fração irredutível. Ou seja, é uma fração que já não dá mais para simplificar. Perfeito? Então, gente, aqui vocês têm várias operações aí, né? Que se eu continuar aqui, eu vou colocar infinitas operações para a gente treinar, né? Mas não vai ter muito sentido, né? Esse aqui já é um bom modelo. Vocês procurem aí frações para praticar, né? E fixar esse conceito de operações com essas frações aí, né? Nas próximas aulas nós vamos ver aí multiplicação, divisões de frações, né? Não importando quais sejam os denominadores ou numeradores. Perfeito, pessoal? Por enquanto, por hoje é só. Não esqueçam de se inscreverem, quem ainda não se inscreveu, né? Não esqueçam de se inscreverem. E compartilhem, pessoal. Mandem para os seus amigos, né? Mandem para os seus colegas, familiares, para que eles também possam assistir essas aulas. Ok? Não esqueçam de acionar as notificações, o sininho lá, né? Aí as postagens, as novidades, você vai ser notificado e não vai perder essas aulas e nem as curiosidades que eu vou postar aqui. Perfeito, pessoal? Então, até mais e na próxima aula nós vamos ver muito mais coisas ainda.